Um lugar e suas histórias. Hoje é dia 10, mas vamos lembrar aqui o dia 9 de julho. A Revolução Constitucionalista de 1932. Foi um movimento armado, ocorrido então nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul de hoje, Rio Grande do Sul, entre os meses de julho e outubro, ali daquele ano. Tinha como objetivo derrubar o governo provisório do Getúlio Vargas e convocar, então, uma Assembleia Nacional Constituinte. Daí, Revolução Constitucional. Esse golpe de Estado decorrente da Revolução de 30 derrubava, então, na época, o presidente Washington Luiz e impedia a posse do sucessor eleito, o Júlio Prestes. Depois, a maioria dos presidentes estaduais, atualmente então os governadores, fechou o Congresso Nacional, as assembleias legislativas estaduais, as câmaras municipais e, por fim, cassou a Constituição de 1891. Getúlio Vargas foi o candidato derrotado nas eleições presidenciais ali de 1930 e é um dos líderes, então, desse movimento revolucionário ali de 1930. Assumiu a presidência dizendo que era um governo provisório, em novembro daquele ano e, com plenos poderes, colocou fim, então, àquilo que a gente denomina na história como República Velha, impedindo, então, que o principal cargo do poder executivo fosse, então, ocupado por representantes de outros estados economicamente importantes à época, como Rio Grande do Sul, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais e por aí vai, né? A convocação, então, de novas eleições e a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte para a promulgação de uma nova Constituição. Porém, os anos foram passando e nada, zero de nada, de nada. Não tinha Constituição. Então, 30, 31, 32, não tem Constituição. Ela foi acontecer em 34. E aí, então, São Paulo fez uma mobilização, pedindo, então, uma nova Constituição e, é claro, a deposição de Getúlio Vargas. O que vai acontecer? O levante, então, armado começou no dia 9 de julho, precipitando então, uma revolta popular após a morte de 4 jovens, na verdade 5, né? Nas tropas getulistas. Então, Martim Miragaia, Drauzio Camargo e depois Alvarenga, Orlando de Oliveira Alvarenga, mais tarde também, que foi baleado também naquele mesmo dia, só que não morreu na mesma hora, né? Então, o argumento de São Paulo era sério. E quando o Estado de São Paulo precipitou a revolta, o Vargas, então, mandou de Minas e do Rio Grande do Sul uma tropa para, então, combater com São Paulo. São Paulo perdeu essa batalha e se rendeu, então, depois desses meses todos de guerra, com a promessa, então, de que, com a derrota militar, o movimento, então, assegurava uma nova Constituição. E essa Constituinte foi a Constituição de 1934, que foi quebrada pelo próprio Getúlio Vargas e que instaurou, então, uma outra Constituição em 1937. E que depois, então, da sua decadência, e ele foi afastado do poder em 1945, veio uma outra Constituição em 1946. Um lugar e suas histórias. Esse foi o período da ditadura Vargas, que a gente costuma chamar de Era Vargas, né? Mas era uma ditadura. Foi rasgando constituições atrás de constituições e criou, então, o Estado Novo, um Estado completamente ditatorial. É isso aí. A gente volta próxima semana. Até lá!